Bom dia, igreja. Quando nós começamos esse processo de ver passagem, de decidir se voltamos ou não, de organizar as malas, eu acho que comecei a ter ideia do que se passava no coração de Paulo quando ele falou para a igreja de Filipos, quando ele disse que já não sabia o que escolher, porque estava pressionado dos dois lados, que ele queria ir para o céu, encontrar com Cristo, mas também era necessário ficar por causa dos irmãos. Então, nós estamos nessa tensão. É bom voltar para casa, mas também é bom ficar aqui. Só que é necessário que nós voltemos e nós entendemos que Deus tem nos direcionado para isso. Só que não podemos deixar de lembrar e de ressaltar algumas coisas que Deus fez na nossa vida através dessa igreja. E tudo começou ainda em Moçambique, porque creio que alguns sabem que quando nós estávamos próximos, algumas semanas antes de vir para cá, para o Brasil, nós tivemos vários conflitos familiares, de alguns amigos que mudaram de ideia bem no final e estavam contra a nossa vinda para cá, porque para a realidade de Moçambique, ser missionário é uma vergonha para a família, é uma desonra para a família. Então, por causa disso, eu fui deserdado e aí teve outra série de consequências que teve. Só que acontecia uma coisa tão interessante que, enquanto todas essas turbulências aconteciam, no meio, chegou um período em que já estava desempregado, não tínhamos nada. Mas a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, falar de Filipenses, enchia os nossos corações. Em um dos dias, na nossa devocional, acho que faltava 1 ou 2 semanas para vir para aqui, calhou exatamente em Marcos capítulo 10, que é o trecho onde tem o jovem rico, que vai perguntar a Jesus o que fazer para ter a vida eterna, que creio que sabemos bem a história. E aí depois do que acontece, os discípulos ficam perplexos. Aí depois Pedro fala para Jesus dizendo o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. E a resposta de Jesus é onde a ICEA, o PV Norte, entram na nossa história. Porque a resposta de Jesus foi tão interessante e enquanto estava nessas turbulências todas, foi um dos textos que Deus usou para poder nos confortar e para poder confirmar que era realmente isso que Ele queria para a nossa vida. E a resposta foi a seguinte, no versículo 29. Jesus respondeu-lhes: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhas e campos. E Deus foi tão gracioso que reduziu esse último item, que é perseguição. E aí o texto continua tanto na era futura, assim como a vida eterna. Então esse foi o texto que nos fortaleceu e Deus foi tão gracioso conosco que nós tivemos isso, casa, pai, irmãos, irmãs, através da igreja, através do PV Norte, através de outras pessoas que Deus foi levantando durante esse período que nós estávamos aqui. Por isso nós somos tão gratos a todos que nos receberam na casa, a todos que oraram por nós, a todos que conversaram conosco, a todos que nos encorajaram, porque fizeram parte de tudo isso que Deus fez em nossas vidas durante esses 2 anos, quase 3 anos, para o nosso preparo e para a nossa própria vida. E gostaria de partilhar alguns desafios que nos esperam durante esse retorno. Ao retornar para Moçambique, nós vamos fazer parte de uma equipe, que é a equipe do PV Moçambique. E atualmente, essa equipe é composta por 7 famílias de missionários e uma solteira. Das 7 famílias de missionários,
5 são brasileiras e só 2 é que são moçambicanas. Então, nós seríamos a terceira família. Só que em Moçambique é um pouco diferente daqui do Brasil, em termos da atuação do PV Moçambique. Porque esses missionários não moram todos no mesmo lugar. Eles estão separados em alguns lugares no sul do país. Tem a propriedade, onde tem 3 casais de missionários, tem a cidade capital, onde tem 3 casais, e tem o outro estado que vou mostrar mais para frente. E durante os 10 anos, que é o tempo que o PV tem, PV Moçambique, Deus tem dado sabedoria ao PV para usar várias estratégias para poder cumprir com a missão que é levar o Evangelho de Cristo. E algumas dessas estratégias são essas: acampamentos, evangelismo pessoal, discipulado, envolvimento nas igrejas locais, treinamentos, vários treinamentos. E um desses treinamentos é um treinamento de jovens que tem um período de 1 mês, que é o mês de janeiro. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui para jovens e adolescentes, porque esse treinamento tem como ênfase, é como se fosse o projeto Marcos condensado, mas só base mesmo, só questões básicas, condensado em 1 mês. E queria deixar como uma oportunidade para jovens e adolescentes, é um período de férias, quem sabe um dia possa nos visitar lá e aprender ou talvez servir através disso também. Então, tem também treinamentos com pastores, líderes, tem vários treinamentos que também acontecem, tem a produção de materiais. Então, como eu falei, são só 7 famílias e uma solteira. Então, são esses que fazem tudo isso. E por isso, todos fazem tudo. Mas para nós, especificamente, ao chegarmos em Moçambique, nós vamos chegar na cidade capital e o plano é de nós ficarmos na cidade capital durante 1 ano, que é o ano de 2021, que vai ser o ano em que nós vamos nos adaptar com o ministério e também completar algumas coisas que ainda precisam ser terminadas. E depois desse ano, o plano é, no final de 2022, mudarmos para outro estado, que é esse de Inhambane. Sim, final de 2021. Para mudarmos para esse estado, que é o estado de Inhambane. Nesse estado, atualmente, estão 2 daquelas famílias que eu mostrei anteriormente. E como família, apesar de nós também termos que nos envolver em tudo, tem algumas áreas que serão a maior ênfase para a nossa família, que é ministério com escolas, que é uma das estratégias que o PV Moçambique usa, evangelismo, discipulado com líderes e jovens, diversos treinamentos. Esses treinamentos que acontecem, nós vamos estar envolvidos também com ensino nesses treinamentos, e também vamos estar envolvidos com a igreja local. Então, esses são alguns dos ministérios que vão ser a maior ênfase da nossa família, mas também nós vamos estar envolvidos em tudo que o PV faz lá. E como necessidades principais atuais, as maiores necessidades são, como nós não vamos morar na propriedade do PV, nós vamos precisar alugar uma casa, então é montar a casa. O ministério do PV Moçambique acontece no escritório do PV, acontece em casa e acontece no campo. E todos esses lugares, o missionário precisa ter alguns materiais para poder facilitar o seu ministério. Então, tem como necessidade também esses materiais necessários nessas três áreas, ou nessas 3 esferas que vão ser da nossa atuação. E também completar o sustento para não ser necessário precisar dividir tempo com trabalho fora daquilo que é o Ministério do PV. E alguns desafios também que nós temos, desses são os principais agora. O primeiro é a nossa readaptação, porque apesar de nós sermos moçambicanos, nós não voltamos os mesmos, e a realidade também lá não vai ser a mesma do que nós deixamos, então tem também esse desafio de readaptação, tem também o desafio de terminarmos o seminário e, ao mesmo tempo, conciliar com todas as outras demandas que vão surgir durante esse período.
tem também a nossa viagem, que vai começar na quarta-feira e só vai terminar no sábado por causa dessa questão da pandemia e a gestação. E o maior desafio é que em tudo isso nós possamos ser encontrados por Deus como servos bons e fiéis. Então, esses são os nossos desafios e nós somos muito gratos por tudo que a igreja tem contribuído nisso. Bom dia, igreja. Bom dia. Assim como o Silvio falou, nós podemos ver a fidelidade de Deus durante esses 2 anos e 8 meses aqui, e que apesar de nós sermos estrangeiros, nós podemos dizer convictos de que nós nos sentimos em casa. Em nenhum momento nós nos sentimos deslocados ou desesperados em querer voltar, porque aqui nós percebemos e nós fomos bem cuidados. Nós recebemos carinho, recebemos amor, nós fomos sustentados por irmãos quando nós precisávamos. E em nenhum momento nós passamos por alguma necessidade. E nós sabemos que isso aconteceu por causa do Senhor, porque o Senhor usou a vida de cada um aqui para nos cuidar, amar e dar carinho. E nós voltamos, mas sabemos que temos uma família aqui. Então, já não somos estrangeiros. Então, nós podemos voltar para casa sabendo que se um dia nós voltarmos, nós temos onde ficar. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um, por tudo que cada um fez por nós e ainda tem feito. E nós dizemos muito obrigado. Como diríamos em Moçambique, Kanimambo, Chikwembo Ashimikatekise, que quer dizer obrigado, Deus vos abençoe. É isso, obrigado. O Jonatas está aí, não? Jonatas Moraes, não? Tá? Jonatas. O Jonatas foi um que talvez esteve mais perto do casal, né? Talvez o casal ficou mais tempo na casa, hospedado na casa do Jonatas, da Pati. E muitas vezes ficaram lá, foram acolhidos. Então eu queria que o Jonatas, como parte do grupo de missões, também orasse, né, pelo Silvia, Jenny e a Raquel. Raquel, que tem o mesmo nome, não sei se tem alguma ligação com o nome da filhinha do Jonatas, mas dessa forma representando a igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar, e como igreja, como parte da igreja, vamos enviá-los, né? Nós não somos a igreja enviadora, mas nós nos sentimos um pouco parte, né, de todo o processo e vamos sentir parte do ministério que eles vão desenvolver lá. Senhor Deus, nós somos gratos pela vida do casal e da Raquelzinha também que vai chegar. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou através da vida do Silvio e da Jenny, servos realmente fiéis ao Senhor, fiéis em todo o contexto que saíram de lá e em tudo que fizeram aqui. E a nossa oração é que eles permaneçam fiéis também lá, Senhor, no ministério em Moçambique, Senhor. Obrigado porque o Senhor os chamou e eu tenho absoluta certeza que eles serão bênção naquele lugar lá. Que Moçambique possa realmente contar com a palavra da vida, para que o Evangelho seja conhecido entre os povos, tantos povos que ainda não ouviram o Evangelho, Senhor. Nós pedimos pela Tua provisão, nesse momento que eles vão retornar. Como eles mesmos falaram, tem vários assuntos, inclusive com a família, para tratar. Nós queremos que o Senhor vai à frente e vai dar sabedoria e graça e misericórdia suficiente para resolver tudo isso. Nosso coração está alegre, porque eles vão retornar para fazer aquilo que o Senhor os chamou, mas também triste, porque vamos perder parte do contato que temos, Senhor. Nós realmente pedimos como igreja que o Senhor esteja com eles em todos os momentos. Que o parto da Raquel também seja
tudo bem, que o Senhor possa providenciar tudo que for preciso, e cuide também do hospital e dê sabedoria aos médicos, Senhor. Enfim, são tantas coisas que nós podemos pedir, mas queremos também descansar na Tua provisão, na Tua misericórdia, na Tua graça, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que chama, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que capacita. Mas também queremos fazer a nossa parte como igreja, Senhor. Vimos as necessidades, vimos que o campo é um campo que precisa de missionários. Então, Senhor, não nos deixa sermos negligentes naquilo que vemos que precisa ser feito. Obrigado por tudo, obrigado por essa igreja que tem acolhido esse casal e também a minha família. Em nome de Jesus pedimos essas coisas. Amém. Amém.